Fala galera do canal BioMais, tudo bem com vocês? Professor Lucas aqui para mais uma resolução de questões. E hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem 2020. Já chega o like, se inscreva no canal e vamos resolver mais uma questão. Uma população, momento A, ou seja, este momento, sofre um isolamento em duas subpopulações, momento B. Então, nós temos a população A aqui e elas, sofreram então um isolamento, ou seja, no momento B. Então, nós temos essa população A, parte dela se isolou para cá e a outra parte para esse outro lado. Então, elas sofreram um isolamento, por um fator de isolamento I, que é esse fator de isolamento aqui. Então, nós tínhamos a população A, ela acabou então sofrendo um isolamento por conta desse fator aqui, que acabou isolando essa subpopulação, ou seja, este pedaço deste pedaço aqui. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem no momento C. Então, passaram-se o tempo, depois que essa população se dividiu por conta deste fator de isolamento, parte veio para cá e a outra parte veio para cá. Com o passar do tempo, elas acabaram então apresentando características o que? Fenotípicas e genotípicas. O que é genotípica e fenotípica? Fenotípica é aquilo que você pode ver. Portanto, se essa população aqui, aqui no esquema, está mostrando que ela é escura e aqui é branca. Então, isso é o fenótipo, aquilo que nós conseguimos ver. E genótipo é aquilo que condiciona o que a gente consegue ver. Por exemplo, se eu consigo ver uma cor diferente dessa, é porque o genótipo, ou seja, o DNA desta é diferente desta. Então, com o passar do tempo, como essa parte ficou isolada dessa daqui, o que aconteceu? Ela acabou então, vários indivíduos dessa população acabaram então se cruzando, entre si, e como haviam poucos indivíduos, ocorria então cruzamento, possivelmente entre parentes, fator que nós chamamos na biologia de endogamia, que é cruzamento entre parentes. E com isso, cruzar parentes próximos, acaba acarretando o que? Uma baixa, variação genética, o que pode ocasionar então sérios fatores como mutação e tudo mais. Beleza. Então fala o que? Que nesse momento C, representadas na figura pelas tonalidades de cor, ou seja, preto e branco aqui. O posterior desaparecimento do fator de isolamento I pode levar no momento D às situações D1 e D2, ou seja, então a questão fala que depois, com o passar do tempo, que essas subpopulações se dividiram, ocorreram então mudanças porque elas foram se cruzando, certo? Acabou então gerando uma mudança no genótipo e consequentemente no fenótipo. Chegou um ponto em que esse fator de isolamento acabou e essas populações, que antes foram isoladas, voltaram, a ter contato entre si. Então, gerando este momento aqui no D, que pode ser o D1 ou o D2. Então, vamos ver o que é que a questão pergunta aqui. Vamos lá então. A representação indica que no momento D, a situação. Está perguntando então, no momento D, que é isso aqui, a população que D1 ocorre um fator de isolamento geográfico. Então está falando que em D1 ocorre um fator de isolamento geográfico. Não. Por qual motivo? O que seria então isolamento geográfico? É o que aconteceu aqui no começo. Ou seja, nós tínhamos essa população que acabou se dividindo. Parte dela foi para cá e a outra parte veio para cá. Certo? Então aqui não ocorreu um fator de isolamento geográfico. Até porque essa população aqui, se uniu com essa, então não houve, um isolamento, houve uma junção delas. Portanto, a letra A está incorreta. Letra B, D1 existe uma única população distribuída em gradiente. Está falando que aqui em D1, que é essa daqui, só tem uma população. Não, por quê? Porque nós estamos vendo claramente que nós temos essa população aqui com essa. Então nós temos duas populações, não é uma apenas. Portanto, letra B está incorreta. Letra C, D1 ocorre duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Correto. Por quê? Perceba que nós temos claramente aqui, essa população com essa daqui.
Por que que elas estão... Bom, nós temos... O item fala o quê? Que nós temos duas populações, correto? Porém, elas estão separadas pelo isolamento reprodutivo. Como assim? Perceba que agora não tem mais um isolamento geográfico, não tem uma barreira aqui, ó, isolando essas duas populações. Elas estão juntas, porém, ao mesmo tempo que elas estão juntas, elas estão separadas por quê? Não por uma barreira física, mas por uma barreira chamada de isolamento, né, reprodutivo, certo? Por quê? Porque com o passar do tempo, né, essa população aqui, ó, diferente dessa, devido a esse isolamento geográfico, elas acabaram então cruzando entre si, certo? E como eu falei, como haviam poucos indivíduos, não tinha opções de outros seres para eles se cruzarem. Então eles cruzavam com parentes próximos, ou seja, havia muita endogamia, ou seja, cruzamento entre parentes. E com isso baixava-se a variabilidade genética, né? Porque quanto mais próximo é o parente, né, e ele resolver fazer um cruzamento entre si ali, o que vai acontecer? Não vai ocorrer uma variação de DNA. Por quê? Porque eles são parentes, né? Então, o DNA ali ele é muito semelhante, né? E com isso vai ocorrer então mutações e uma série de fatores, certo? E consequentemente vai ocorrer o que? Um processo de especiação. O que seria isso? Especiação é um processo de formação de novas espécies, certo? E como é que eu sei, né, que ocorreu então um processo, né, que ocorreu então a especiação, ou seja, surgiu uma espécie nova? Porque quando esses indivíduos retomam então e voltam a ter contato, como foi aqui no D, porque acabou o isolamento geográfico e eles voltaram a ter contato entre si. Como é que eu sei que houve então um processo de especiação, ou seja, novas espécies surgiram aqui? Porque ó, eles não cruzam mais entre si. E isso é nítido porque você pode perceber que uma população é escura e a outra é branca, né? Então eles não se cruzam mais. Quando uma população que antes cruzava e com o passar do tempo não cruzam mais, não geram descendentes férteis, não cruzam, é porque ocorreu que um processo de especiação, ou seja, surgiram novas espécies. Certo? Então o item C está correto, por quê? Porque fala que no D1 ocorre duas populações, correto? Porque nós vemos ali a população escura e uma branca, separadas por isolamento reprodutivo. Por quê? Ocorreu então o processo de especiação. Então, consequentemente, eles não se cruzam mais. Então, eles, ao mesmo tempo que estão juntos, eles estão separados, só que não separados por isolamento geográfico, como aqui anteriormente, mas sim por isolamento reprodutivo, porque eles não se cruzam mais. Então, item C é o correto. Por que que o D está incorreto? Porque fala que no D2 coexistem duas populações com características fenotípicas distintas, certo? E não. Está falando que aqui no D2 nós temos as duas populações, né, com características fenotípicas distintas. O que é fenotípica? É aquilo que nós podemos enxergar, ou seja, nós estamos vendo aqui, ó, duas populações com a mesma cor. Portanto, o item fala que se a cor é diferente, nós temos populações diferentes. Se nós temos itens iguais, temos populações iguais. Então, a letra D está incorreta, porque aqui ó, nós não temos duas populações com características fenotípicas, ou seja, aquilo que nós podemos ver diferentes, mas sim semelhantes. Portanto, D incorreto. Letra E está errada por quê? Porque fala que no D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original A. Está falando que o que é característica fenotípica? É aquilo que nós podemos enxergar, certo? Então está falando que aqui no D2 as duas populações, né, possuem as mesmas características fenotípicas, ou seja, a gente consegue perceber e enxergar, né, as mesmas características aqui do que na população inicial A. Não. Perceba que na população inicial A, todos eram iguais, todos eram brancos. E aqui no D2 nós temos duas populações, né, porém semelhantes, porém não semelhantes igual a aqui, né, população inicial A. Por quê? Porque elas possuem cores, fenótipos diferentes. Portanto, a letra E está incorreta, sobrando somente a letra C, porque fala que D1 ocorre em duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Correto. Ou seja, elas estão aqui, certo? Ao mesmo tempo que estão juntas, elas estão separadas não por uma barreira geográfica, mas sim por isolamento reprodutivo, porque com o passar do tempo,
como elas ficaram isoladas, ocorreu um processo de especiação. Novas espécies surgiram, então elas estão separadas por isolamento reprodutivo, porque elas não se cruzam mais. Tudo bem, pessoal? Então, letra C é a correta. Então, se você curtiu essa aula, por favor, se inscreva no canal, curtem, comentem, compartilhem. Fiquem com Deus, ótimos estudos e até a próxima.